Saí dos Estados Unidos após a faculdade. Eu decidi que os Estados Unidos não eram para mim e me tornei um imigrante, mudando para um lugar onde senti que pertencia, Israel. E embora eu saiba que muitas pessoas acham que eu realmente não pertenço ao meu novo lar, eu não percebia quantas pessoas também acham que eu não pertenço aos Estados Unidos. Hoje, a questão de quem pertence aos Estados Unidos está destruindo a América, dividindo famílias e tirando vidas. É uma questão direcionada a imigrantes dos Estados Unidos de todo o mundo, mas há apenas um grupo de cidadãos nascidos nos Estados Unidos que também está sendo atingido por essa questão. Americanos de segunda, terceira, quarta, quinta geração que estão sendo informados de que ainda não pertencem. A identidade judaica deles se sobrepõe à identidade local. É uma acusação ousada com enormes consequências. O ponto principal é que os judeus são mais leais uns aos outros do que ao seu país e por isso não podem ser confiáveis com o poder. Nem no governo, nem nas finanças, nem na mídia, nem em qualquer lugar onde decisões são tomadas. Esses políticos mostram dupla lealdade por serem todos sionistas radicais. Essas acusações não são infundadas. A maioria dos judeus americanos mantém forte ligação com Israel, podendo torcer pelo país nas Olimpíadas ou ter bandeiras israelenses em casa. Escolas judaicas de ensino médio nos Estados Unidos costumam cantar o hino nacional de Israel em eventos escolares. E há alguns, como eu, que eventualmente vão imigrar para Israel, até servir no exército, tudo isso enquanto pagam impostos nos Estados Unidos e votam nas eleições americanas. Ao mesmo tempo, muitos americanos apoiam países estrangeiros, torcem por seus times, marcham nas ruas em nome deles. E muitos americanos pensam no que é melhor para si mesmos, para seus negócios, para sua comunidade, para sua família em outro lugar, antes de pensarem no que é melhor para os Estados Unidos. Mas só existe um grupo que enfrenta acusações sobre sua lealdade. Porque a questão não é se os judeus americanos são leais, a questão é se os judeus americanos são realmente americanos. Este é meu tataravô na família. Ele é conhecido como Abi Bala de Canhão. Ao imigrar para a América durante a Guerra Civil, ele foi recrutado imediatamente para o exército. Na verdade, ele é o único membro da minha família que serviu nas Forças Armadas até minha filha, que serve no exército israelense. 150 anos de diferença. Esses dois soldados refletem a complexidade das identidades sobrepostas e a acusação de dupla lealdade. A ideia de que um determinado grupo divide seu patriotismo entre duas nações. Exceto que dupla lealdade é, na verdade, um termo incorreto, porque, na realidade, trata-se de lealdade primária. Que quando chegar a hora da verdade, os judeus nos Estados Unidos vão trair o país para beneficiar outros judeus. Mas aqui está o segredo. Essa não é uma acusação nova. E esse é o ponto principal. Por séculos, os judeus em grande parte da Europa foram vistos como o outro odiado. Eles eram impedidos de serem cidadãos plenos e eram os primeiros a serem suspeitos quando algo dava errado. Crise financeira? Culpem os judeus. Epidemia? Culpem os judeus. A acusação de dupla lealdade era justamente o que Cannonball Abe queria evitar ao deixar o leste europeu para os Estados Unidos. E isso foi durante um dos melhores períodos para judeus na Europa. No século XVIII, novas ideias sobre direitos humanos universais se espalharam e as restrições às comunidades judaicas começaram a desaparecer lentamente. Como na França, onde os judeus receberam plenos direitos como cidadãos, mas um fio sombrio de suspeita permaneceu. Os judeus eram realmente leais apenas uns aos outros e não à França. Isso culminou no julgamento por traição de um oficial militar judeu em 1894. Alfredo Dreyfus foi acusado de entregar segredos militares à Alemanha. Ele era completamente inocente das acusações, mas ainda assim foi condenado em um tribunal e, mais importante, no Tribunal da Opinião Pública. Dreyfus não podia ser um verdadeiro francês porque era judeu. O caso Dreyfus simbolizava a suspeita profundamente enraizada de que, mesmo os judeus mais assimilados da Europa, eram inerentemente indignos de confiança, leais apenas aos seus. Meus filhos aprendem sobre o caso Dreyfus na escola, porque, de muitas maneiras, foi a faísca que acendeu o sionismo político moderno, a faísca que levou à criação do moderno Estado judeu e de seu exército, no qual minha filha serve. Um jornalista judeu cobrindo o julgamento de Dreyfus viu aquilo pelo que era e chegou à conclusão de que os judeus só estariam seguros desse tipo de intolerância em seu próprio Estado independente. Ele previu um tsunami iminente de ódio contra os judeus europeus.
Ele não fazia ideia do que viria só 10 anos após o caso Dreyfus. Um panfleto falso chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião foi publicado em um jornal russo e popularizou a imagem dos judeus como uma rede secreta, determinada a dominar o mundo. Lealdade dupla sob outro nome, o Terceiro Reich usou essa ideia como arma para aniquilar 1/3 dos judeus do mundo. Os Estados Unidos também enfrentaram essas acusações. Figuras públicas do início do século XX ridicularizavam os judeus como uma rede que controlava o comércio global. A suspeita de que os judeus agiam por interesse próprio realmente chegou ao público. Nos Estados Unidos, com um discurso de 1941 do famoso aviador Charles Lindbergh. Lindbergh via uma tomada do poder pelos nazistas na Europa como algo inevitável, e ele ainda estava determinado a manter os Estados Unidos fora da guerra. Na época, a comunidade judaica americana sabia que os judeus na Europa estavam presos e sofrendo, então grupos de defesa judaicos organizaram boicotes a produtos alemães, realizaram protestos antinazistas e pediram que os Estados Unidos resgatassem os judeus. Eles não pressionaram os Estados Unidos a entrar na guerra, mas Lindbergh via diferente e achava que os judeus priorizavam seus interesses em vez do que era melhor para a América. Lindbergh afirmou que o principal perigo dos judeus para os Estados Unidos era sua grande influência e propriedade. Em nossos filmes, imprensa, rádio e governo. No entanto, o apoio aberto de Lindbergh à Alemanha nazista e a culpa atribuída aos judeus foi demais para o público americano. Seu discurso destruiu sua reputação, mas a acusação de dupla lealdade não desapareceu com Lindbergh. Na verdade, em menos de 10 anos a acusação ganharia nova força. Com o estabelecimento do Estado de Israel, um Estado judeu, a dupla lealdade deixou de ser sobre os judeus serem leais a uma cabala vaga e sombria. Agora havia um país onde os judeus estavam no comando. Um país com o qual a maioria dos judeus do mundo se identificava devido a laços antigos, históricos e emocionais com seus correligionários e a terra de Israel. Mas os judeus logo perceberam que essa afinidade seria distorcida como acusação de que priorizavam Israel aos Estados Unidos e que, em conflitos entre ambos, os judeus americanos sempre seriam mais leais ao Estado judeu do que ao tio Sam. Curiosamente, os mesmos grupos de defesa judaicos, criticados por Lindbergh, organizaram boicotes aos nazistas e ajudaram a resgatar judeus do regime alemão. Agora são responsáveis por promover uma relação calorosa entre Estados Unidos e Israel. Mas os Estados Unidos não estavam interessados em se envolver no conflito árabe-israelense, chegando até a impor um embargo de armas em toda a região. Nos anos após o nascimento de Israel, a única motivação que os Estados Unidos tinham para ajudar Israel era combater a poderosa influência da União Soviética no Oriente Médio. Israel ocupava uma posição única como única democracia da região e seus defensores viam seus valores alinhados aos americanos. Eles continuaram insistindo no lobby pelo Estado judeu, mas a comunidade judaica nos Estados Unidos não era unida. Nem todos os judeus eram sionistas. Foram os horrores da Shoah que convenceram alguns dos principais grupos judeus de que o sionismo era realmente importante. E esses grupos não estavam 100% coordenados entre si. Como diz o velho ditado, 2 judeus, 3 opiniões. Mesmo assim, nos anos 1950, autoridades americanas começaram a suspeitar. Um dos grupos de defesa de Israel mais proeminentes, o Conselho Sionista Americano, ou AZC, era basicamente uma fachada para o governo israelense. E eles não estavam errados. O financiamento do AZC vinha em grande parte de forma indireta da agência judaica, que era um braço do governo israelense. O senador William Fulbright liderou uma investigação no Senado sobre a origem do dinheiro. E, na década de 1960, o AZC foi obrigado pelo governo americano a se registrar como agente de um governo estrangeiro e acabou sendo dissolvido. E é aqui que a situação fica complicada. Outro grupo foi formado em seu lugar, o Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel, ou APAC, cujo dinheiro passou a vir de doadores privados americanos. E mesmo que o APAC fosse uma entidade diferente do AZC, ele nunca se desvinculou completamente. Por fora, a suspeita de que o governo israelense estava envolvido em suas decisões, ou a suspeita de que colocava os interesses de Israel acima dos Estados Unidos nos anos 1980, fez com que o ex-senador William Fulbright, sim, o mesmo cara que originalmente investigou o financiamento do AZC, fosse abertamente crítico ao APAC e a outras organizações judaicas, escrevendo:
Sua influência no Congresso é ampla e, na minha opinião, muito prejudicial para nós e até para Israel. Fulbright não usou as palavras dupla lealdade, mas plantou as sementes iniciais de uma narrativa de que o chamado lobby de Israel era extremamente perigoso. E se o lobby de Israel era perigoso, o que isso dizia sobre os apoiadores do lobby, os judeus americanos? Essa questão voltou à tona no início dos anos 90, quando o presidente H.W. Bush quis adiar garantias de empréstimo para Israel a fim de pressioná-los a avançar no processo de paz. Grupos de defesa pró-Israel, como a AIPAC, achavam que Bush estava pressionando o lado errado no Oriente Médio, então foram ao Congresso para discutir o assunto. Israel tenta contornar o presidente e apela diretamente ao Congresso por apoio a seu pedido de 10 bilhões de dólares americanos em garantias de empréstimo. E Bush respondeu à altura. Bem, ouvi que havia cerca de 1000 lobistas no Capitólio defendendo o outro lado, enquanto temos só um aqui fazendo isso. Essa imagem de um carinha solitário que na verdade era o homem mais poderoso do mundo. Enfrentar corajosamente uma onda esmagadora de apoiadores de Israel foi um momento decisivo. Isso fez com que o apoio judaico a Bush despencasse em quase 70% e se tornou mais uma evidência na narrativa de que grupos de defesa pró-Israel fazem parte de um lobby israelense todo-poderoso e dominante, dizem os defensores de Israel. Pulem, dizem os legisladores americanos. Quão alto, em detrimento dos Estados Unidos. A rede de dinheiro judaica que buscava a dominação global agora quer o país mais poderoso do mundo em seu bolso. Mas essa teoria parte do pressuposto de que Israel não é realmente um aliado digno dos Estados Unidos. Ela ignora os muitos laços que unem os Estados Unidos ao Estado judeu. Valores como democracia, liberdade religiosa e de expressão são importantes para judeus americanos e explicam por que tendem a apoiar Israel, além de ser o Estado judeu. O que essa narrativa também ignora são os milhões de não-judeus, principalmente cristãos, que também defendem Israel em Washington, cujas opiniões e votos são importantes para muitos legisladores que apoiam Israel. Em vez disso, o alvo é colocado firmemente nas costas dos judeus americanos. É um verdadeiro déjà vu de Charles Lindbergh, que criticava os judeus por priorizarem seus interesses em detrimento dos americanos e colocarem o país em risco. Como resultado, a velha acusação de dupla lealdade foi rebatizada para a era moderna, e os tentáculos dessa alegação de dupla lealdade se estenderam além das questões que afetam diretamente a relação entre os Estados Unidos e Israel. Conservadores judeus proeminentes que trabalhavam no governo do primeiro Bush foram acusados de empurrar os Estados Unidos para a guerra com o Iraque. Não por objetivos finais americanos, mas para satisfazer o governo israelense, mesmo que os principais tomadores de decisão não fossem judeus. Foram os judeus na administração que ficaram sob ataque por sua suposta dupla lealdade. A acusação de dupla lealdade voltou a aparecer repetidas vezes desde então. Quero falar sobre a influência política neste país, que diz ser aceitável que as pessoas defendam lealdade a um país estrangeiro. Na minha opinião, se você vota em um democrata, está sendo muito desleal com o povo judeu e está sendo muito desleal com Israel. Essa acusação deslegitima a participação judaica na vida política. Ela retrata os judeus como uma rede perigosa de intermediários de poder não confiáveis. Qualquer judeu em uma posição de influência ou poder é suspeito. Qualquer coisa que os judeus defendam, mesmo que não tenha nenhuma relação com sua identidade judaica, é suspeita. Mas toda essa discussão sobre judeus fazendo lobby no governo americano é, na verdade, uma cortina de fumaça, um apito de cachorro ou simplesmente uma grande besteira. Porque a realidade é que a chamada dupla lealdade, quando se trata de judeus, na verdade não tem a ver com Israel. O Estado judeu não existia quando Alfred Dreyfus foi a julgamento, ou quando os protocolos dos sábios de Sião foram publicados, ou mesmo quando Lindbergh fazia campanha pelo apoio dos Estados Unidos aos nazistas, enquanto eles enviavam milhões de judeus para as câmaras de gás. O Estado judeu não é a questão. Nem todos os judeus americanos concordam com as políticas do Estado de Israel. Alguns estão entre seus críticos mais ferrenhos. Após o confronto militar entre Israel e o Hamas, 2/3 dos judeus americanos criticaram a liderança de Israel. Israel é apenas uma desculpa. É a versão moderna e intensificada da acusação de dupla lealdade. Dupla lealdade é, na verdade, sobre como as comunidades judaicas foram percebidas por séculos como inimigos de fora, e é disso que se trata a acusação de dupla lealdade.
É sobre suspeitar e punir um grupo inteiro de pessoas porque elas são diferentes. E hoje essa ideia de dupla lealdade chegou à política dominante, e transmissões de parlamentares que buscam obrigar americanos a renunciar à dupla cidadania ou proibir quem a possui de atuar no Congresso. Esse tipo de iniciativa não só implica que alguém que tem outra cidadania não é um verdadeiro americano, eles dizem isso diretamente. Mas se pagar impostos não é suficiente, se votar não é suficiente, se gerações de cidadania não são suficientes, então talvez o problema não seja a lealdade judaica. Talvez o problema seja uma definição restritiva de quem pode pertencer. Vamos lembrar, a promessa americana não é que os cidadãos devem ser culturalmente idênticos ou emocionalmente simples, mas sim que a lealdade é medida pela participação na vida democrática. No momento em que uma sociedade decide que alguns cidadãos precisam provar constantemente sua lealdade, ela já decidiu que esses cidadãos não pertencem totalmente. Fato, não existem nobres de sangue azul. Todo americano tem múltiplas identidades e, portanto, lealdades, mas apenas os judeus são informados de que as deles os tornam suspeitos. Isso não é um debate sobre política externa, é um teste de quem pode ser considerado americano. Se você olhar para a história, verá que essa acusação não é novidade. Não porque a lealdade primária dos judeus esteja em outro país, mas por causa de pessoas que são mais leais ao ódio do que aos valores americanos.